vai fazer rápido, né? Tem que fazer a ressonância lombar para saber se tem hemangioblastomia, senão sangra e a pessoa pode estar paralítica. Seringomielina tem que fazer o diagnóstico, aí não deve fazer nada. O médico não indica, não deve fazer nada. Então é importante ver essas manifestações para planejar uma gravidez sem risco, né? Agora, tem risco desse hemangioblastoma sangrar sozinho, se ele é pequeno? Gente, eu tenho uma paciente que faz esportes radicais, que tem hemangioblastoma, ainda não tratou com coisa, mas ela sempre fez esporte radical a vida inteira. Então, o que é importante é controlar os hemangioblastomas, não deixar eles crescerem, porque hemangioblastoma pequenininho não sangra, tá? Só vai sangrar quando é uma lesão grande. E a gente já viu hemangioblastoma do tamanho de uma laranja, tá? Próximo. Aqui também uma outra família, né, em que essa daqui foi testada, a avó foi testada, as duas filhas tinham von Hippel-Lindau e o teste foi feito para o filho dessa daqui. Esse pontinho aqui significa que essa criança é portadora, mas ainda não manifestou von Hippel-Lindau. Então eu já sei que eu tenho que cuidar dessa criança. O filho dessa daqui não teve von Hippel-Lindau e o teste era negativo. Tá? Tá ficando claro um pouco mais? Tá? Próximo. Então aqui, existem vários tipos de alteração de VHL que a gente detecta aqui, mas é mais para vocês olharem a distribuição das alterações. É muito mais comum ter no exon 1, um pouco menos no exon 2 e um pouco menos no exon 3. Esses aqui são os dados daquelas 20 famílias, tem dados novos, pode passar? Então, o VHL, ele tem uma classificação, isso é importante também vocês saberem. Essa classificação do VHL, primeiro divide em tipo 1 e tipo 2 em relação ao feocalmocitoma. Tipo 1 não tem feocalmocitoma. Tipo 2 tem feocalmocitoma. Tá? Tipo 1 é o hemangioblastoma, o angioma de retina e esse risco de desenvolver câncer de rim, mas sem feocalmocitoma. Tá? O tipo 2 é dividido em 2A, 2B e 2C. É o menos frequente, mas é o que é mais dividido. Tá? E o mais comum é ser tipo 1. O tipo 2 é feocalmocitoma, 2A, feocalmocitoma, hemangioblastoma, angioma de retina, mas sem câncer de rim. Tá? O tipo 2B é com feocalmocitoma, com hemangioblastoma, com angioma de retina, com câncer de rim. Desculpa, aqui é com câncer de rim. Tá? O 2B é com câncer de rim. Tá? O 2C é só feocalmocitoma. A pessoa não tem mais nenhuma manifestação. Tá? Em geral, essa classificação não é para a pessoa. Essa classificação é da família. Tá? Então, a minha família tem feocalmocitoma, o meu pai tem feocalmocitoma com hemangioblastoma, a minha irmã teve câncer de rim e eu tenho angioma de retina. Então cai aqui, ó. É o padrão da família. Tá? A família tem essas manifestações. Tá? Oi? Alguém quer falar? Sou eu que quero. Assim, a gente sabe que o nível também, às vezes, não atinge todos os órgãos uma vez só. Quer dizer, numa família a gente começa a ver que alguns pacientes têm hemangioma, depois tem na retina, acabam fazendo outros exames, acabam aparecendo em outros órgãos. Quer dizer, quando é que a gente consegue falar que numa família realmente não existe feocalmocitoma? Quer dizer, eu tenho von Hippel há 10 anos, quer dizer, se em 10 anos não apareceu feocalmocitoma, não aparece mais ou tem um limite para isso? Olha, o feocalmocitoma é um tumor que ele vai aparecer quando a pessoa estiver fazendo os exames do abdômen, porque ele aparece na suprarrenal. Existe uma forma de feocalmocitoma mais rara, que é o feocalmocitoma fora da suprarrenal. Tá? Ele pode acontecer fora da suprarrenal, mas é muito raro.
chromossomo não vai aparecer no exame de abdômen. Geralmente vai aparecer uma pessoa tendo as manifestações do susto, né? Taquicardia, né? Sudorese, pressão alta, aumenta a descarga de adrenalina. Às vezes a pessoa com pressão alta. Então, a gente classifica, procura o feocromocitoma em todo mundo que tem hipertensão. Tá? VHL com hipertensão tem que ser investigado o feocromocitoma fora da suprarrenal, mesmo que o exame na suprarrenal seja normal. Tá? Tem que fazer os exames de urina, de sangue, para procurar especificamente essas dosagens dessas catecolaminas, metanefrinas, aí tem uma série de exames para pedir, para investigar a aumento de Eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho isso há 7 anos. Então os médicos ainda não têm um consenso também que eu nunca tive feocromocitoma, mas eles têm dúvida que um dia vai surgir feocromocitoma. Não vai. Então cada 4 anos eles repetem teste de IgB, não precisa. Então, a família que você tem uma família grande e tem a manifestação de feocromocitoma, sim, tem que investigar feocromocitoma todo ano, toda hora, tá? Mas na família que não tem história de feocromocitoma, o risco é baixo. O que acontece é que hoje as famílias estão menores, né? E as famílias hoje têm esses casos que são o primeiro. Esses a gente tem que fazer os exames completos, porque eu não sei qual é o padrão da família, né? Porque ele é o primeiro caso. Tá? Próximo. Vamos lá. Existe uma correlação. Por que essa classificação de tipo 1 e 2? Porque existe uma correlação entre esses tipos de VHL e os tipos de mutação. Tá? Então, quando o VHL é tipo 2, é muito comum um tipo de mutação que acontece tipo aquelas setinhas que eu mostrei no gene. Mas quando o VHL é tipo 1, você tem outro tipo de mutação que são as deleções. Tá? As deleções no gene VHL. O que é uma deleção? Volta lá para o exame do VHL, do gene do VHL. Não é ter uma alteração que troca uma letrinha do gene. A deleção é quando eu não tenho o exon 1 inteiro. Desapareceu o exon 1. Eu não tenho o exon 2. Ou eu não tenho o exon 1 e não tenho o exon 2. Ou o que a gente chama de deleção completa. Eu não tenho nem o exon 1, nem o 2, nem o 3. O VHL daquela pessoa desapareceu. Tá? Não tem o VHL. Então, esse é o tipo que a gente chama de grande